Vamos continuar falando sobre sal. Classificação. Quanto à natureza dos íons ou quanto à neutralidade. Ele pode ser classificado em sal normal ou sal neutro. Quando não apresenta H+, ou OH-, aí nós temos aqui como exemplo o cloreto de sódio, o cloreto de cálcio, o nitrato de potássio, o sulfato de magnésio, etc., porque nós temos muitos outros sais considerados classificados, melhor dizendo, em sal normal ou sal neutro. O hidrogênio sal ou sal ácido, ele vai apresentar dois cátions, dos quais um será H+ em sua fórmula. Então, no meio do sal vai aparecer o hidrogênio, tá? Já no hidroxissal ou sal básico, a gente tem o OH aqui no meio do sal, tá? Nos sais duplos ou mistos, nós temos dois cátions ou dois ânions diferentes de H+ e OH-. Então, nesse caso, a gente tem cátions potássio e sódio, aqui a gente tem ânions cloreto e nitrato, aqui a gente tem sódio e potássio como cátions, aqui a gente tem ânions nitrato e cloreto, e a gente já vai ver a nomenclatura desses sais. Sais hidratados são aqueles que apresentam molécula de água. Então, a gente tem aqui o sulfato de cobre, pentahidratado, cloreto de cálcio, hexahidratado. Quanto à presença de oxigênio, nós temos os chamados oxissais, que apresentam oxigênio, é o caso do sulfato de sódio, carbonato de cálcio, entre outros. Haloides não apresentam oxigênio, cloreto de sódio, o brometo de potássio, entre outros. Para a gente falar da solubilidade em água, a gente tem essa tabelinha aqui nos livros, tá? De química. Então, a gente pode observar aqui que sais, nitratos, cloratos, acetatos são solúveis. Cloretos, brometos e iodetos também são solúveis, com exceção da prata, do mercúrio 2 e do chumbo 2. Sulfatos são solúveis, com exceções de cálcio, estrôncio, bário e chumbo. Sulfetos são insolúveis, com exceção de metais alcalinos, alcalino-terrosos, cálcio, estrôncio, bário e amônio. Carbonato são insolúveis, tá? Com exceção dos metais alcalinos e do amônio. Os fosfatos são insolúveis, com exceção de metais alcalinos e amônio. Vamos falar de nomenclatura. Antes da gente começar a falar do nome dos sais, a gente tem que ter em mente essa tabelinha aqui. Quando o ácido ele tiver terminação hídrico, ele vai originar um sal de terminação eto. Quando o ácido tiver terminação ico, ele vai gerar um sal de terminação ato. Quando o ácido tiver terminação oso, ele vai gerar um sal de terminação eto. Então, lembra do seguinte? O ácido clorídrico, ele vai gerar o sal cloreto. O ácido sulfúrico vai gerar o sal sulfato. O ácido sulfuroso vai originar o sal sulfito. A gente vai ver isso a partir de agora. Para a gente escrever a nomenclatura dos sais, a gente vai colocar o nome do ânion, a preposição de e o nome do cátion. Exemplos de sais sem oxigênio. Aí a gente vai escrever aqui, primeiro o ânion, depois o cátion. Cloreto de sódio, cloreto de amônio, sulfeto de zinco, iodeto de prata. A gente pode ainda ter aqueles elementos, que tem NOx que variam, como o ferro, por exemplo. Eu posso ter o cloreto de ferro 2 ou o cloreto de ferro 3. Ou ainda, usando a terminação osíico, cloreto ferroso ou cloreto férrico. Exemplos de sais com oxigênio. Eu tenho o hipoclorito de sódio. Reparem que o ClO era um ácido chamado ácido hipocloroso, vai originar o hipoclorito. O ácido carbônico vai virar carbonato de cálcio, sulfato de alumínio e aqui é SO3, que eu tinha errado, tá? SO3, que é o sulfito de alumínio.
fosfato de cálcio. Lembra que o cobre, ele sofre variação? Então, eu posso ter aí, ó, o sulfato de cobre 1, quando a carga do cobre é mais 1, e quando a carga do cobre for mais 2, eu tenho sulfato de cobre 2, tá? Lembrando que a carga do sulfato é menos 2, então aqui mais 2 com menos 2, a gente não vai precisar representar o 2. Mas aqui, o menos 2 do sulfato, o 2 vai passar para cá. Como aqui o cobre é 1, então por isso que não tem número nenhum depois do SO4. Então eu posso chamar para o cobre 1 e cobre 2 também sulfato cuproso e sulfato cúprico, perdão. Exemplos de sal ácido. Lembra que nós vimos sais com hidrogênio no meio? Então, a gente tem aí o NaHCO3. A gente pode chamá-lo de hidrogeno carbonato de sódio. Então, ó, hidrogeno carbonato de sódio. Ou então, carbonato ácido de sódio. Ou, popularmente, né, comercialmente, ele é chamado de bicarbonato de sódio. Aqui embaixo eu tenho 2 hidrogênios, então eu tenho que sinalizar isso na nomenclatura. Dihidrogeno fosfato de sódio, ou então fosfato de ácido de sódio. Aqui embaixo eu tenho hidrogeno sulfato de potássio, ou também chamado de bisulfato de potássio. Agora a gente vai ver exemplos com sal básico. Eu tenho aqui, ó, o hidroxicloreto de cálcio, hidroxinitrato de magnésio, hidroxinitrito de cálcio, ou também pode ser chamado de nitrito monobásico de cálcio, dihidroxibrometo de ferro 3, ou brometo de básico de ferro 3. Exemplos de sais duplos. A gente tem o sulfato de potássio e sódio, porque nesse caso aqui a gente tem 2 cátions, tá? E aqui a gente tem 2 ânions, então a gente tem cloreto, nitrato de magnésio. E sais hidratados, sulfato de cobre pentahidratado, tá? Lembrando que o sulfato de cobre, até esqueci desse detalhe, que é sulfato de cobre 2, né? Lembrando que o cobre ele sofre variação da sua carga. O cobalto também, como a gente pode ver aqui embaixo. Então aqui a gente tem o cobalto mais 2. Então cloreto de cobalto 2 dihidratado. Se aqui fosse 3 vezes a água, seria trihidratado. Se fosse 4, seria tetrahidratado. Se fosse 6, seria hexahidratado. E assim a gente finaliza a nomenclatura dos sais.